Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai gravar mais um vídeo da série Git sem magia. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre Rebase, isso mesmo, o tão temido Rebase. Vocês vão ver que no final dessa aula aqui vai ficar tudo mais simples e muita gente tem medo do Rebase por achar que ele faz muita magia. Como o próprio nome da série diz, é Git sem magia. Então, no final desse episódio, se tudo der certo, vocês vão sair daqui já sem o medo do Rebase mais. Beleza, vamos lá. Supondo que duas pessoas estejam trabalhando na mesma equipe, o José e o João. E o José e o João, eles começaram o dia a partir dessa branch aqui, dessa branch master, desse commit aqui, certo? Aí o João chegou mais cedo que o José no trabalho e ele começou a parte dele, né? Que era fazer uma feature. Então o João, ele inteligentemente, ele criou uma feature branch para ele a partir desse commit aqui, que era o último commit na master. Aí ele começou lá, puxou uma branch, deu um git checkout -b feature a partir desse commit. Aí começou lá, commitou o A, o B, o C, o D. Aí nesse meio tempo, o José, ele chegou no trabalho e lembrou que no dia seguinte ele esqueceu de dar um push para master. Aí ele falou, putz, velho, esqueci de dar um push para master. E ele deu um push para master desses três commits aqui, o X, o Y, isso aqui parece um X, mas esse aqui é um Y, e o Z. Aí ele falou, João, pô, man, my bad, eu esqueci de puxar ontem no final do dia esses três commits aqui, cara. Tem como você dar um rebase? Aí o João já começou a ficar nervoso, porque ele falou, cara, rebase, velho, esse comando é difícil pra cacete, cara. Mas vamos lá. Aí o João, ele no começo ficou receoso, porque ele não tinha muito conhecimento do Git Rebase. Mas ele foi olhar na documentação e viu e entendeu um pouco como é que funciona o Git Rebase. Aí ele fez o seguinte. O João, ele fez isso aqui. Ele deu um git checkout para feature, que é a branch onde ele estava, e ele deu um Git Rebase master. Aí como é que o Git Rebase ele funciona? O Git Rebase, a primeira coisa que ele vai fazer é ver qual é o último commit compartilhado entre a branch que você está, que é a feature, no caso do João, e a branch aonde você está apontando que vai ser a sua nova base, certo? Que no caso é a master. A partir daí, o que ele faz? Como o head está apontando para cá, feature, tá, o commit D, ele vai ver, o D existe na master? Não existe na master. O C, aí ele vem para o C. O C existe na master? Não, também não. O B existe na master? Poxa, também não. Aí ele vem para o A. O A existe na master? Putz, não existe na master. Aí ele vai vir para cá, nesse commit que não tem nome, mas ele vai ver, esse cara que existe na master, lembrando que ele tá vindo pela feature. Sim, existe na master. Então esse cara, que as setinhas estão apontando aqui, esse cara aqui é o último commit compartilhado entre a branch feature e a branch master. Opa, o Rebase já achou esse cara. O que ele vai fazer agora? O Rebase agora, já que ele achou o último commit compartilhado, ele vai mudar o ponteiro da feature, ele vai mudar o head e o ponteiro da feature para esse último commit compartilhado. Ué, Lucas, mas o que vai acontecer com esses 4 commits A, B, C e D aqui? Bem, o Git Rebase, ele guarda esses commits na memória em um local separado. Vocês já vão entender por quê. Primeira coisa que ele faz, só relembrando, acha o primeiro commit compartilhado entre as duas branches.
Depois disso, ele pega e armazena todos esses caras até chegar no último commit compartilhado no local de memória. E depois ele aponta diretamente, ele muda a branch para esse commit aqui, que é o último commit compartilhado. A partir daí, ele vem andando com o ponteiro da feature até o último commit da master, que no caso é o commit que a gente está passando aqui, certo? Lembrem-se que a master, o nome de uma branch, não é nada mais nada menos que um ponteiro apontando para um commit. É um label que aponta para um commit, conforme a gente já viu nas últimas aulas, certo? Então, o que acontece? A master é nada mais nada menos que um label, um rótulo para o commit Z. Então, ele vai vindo até o commit Z e faz com que a branch feature aponte, ou seja, para o commit Z. Depois disso, lembra esses commits aqui que estavam guardados em memória? O Rebase, ele vai um por um adicionando de volta a partir do commit onde ele estava, ou seja, do commit Z, que seria a master. Então, o que ele faz? Reparem, ele não copia o commit para cá, até porque cada commit, como a gente já viu, cada commit tem um identificador único, que é o hash do commit. Ou seja, o identificador de um commit, ele aponta diretamente para o pai dele. Então, como esse cara aqui tinha um pai, lembra que esse cara aqui tinha o pai dele, que era esse aqui? Agora, o commit A vai ter o pai dele, que vai ser o Z. Então, eu não posso simplesmente, o Rebase não pode simplesmente ligar esse cara aqui, certo? O Rebase, ele tem que criar outros commits, a partir daí, ligando cada um com o novo pai dele, certo? Primeiro ele vai arrastar o A para cá e vai ligar com o Z. Depois ele vai arrastar o B para cá e vai ligar com o A'. Depois ele vai arrastar o C para cá e vai ligar com B' até o último commit. E depois a gente volta a ter a feature, a branch feature, aqui no último commit da antiga branch feature. E é isso, pessoal. Lembrando mais uma coisa, que a branch feature, nesse caso, ela é a branch que sofreu o Rebase, ou seja, o Rebase, ele vem do significado de mudar a base. Aqui, qual que era a base da branch feature? Ou seja, da onde que a branch feature partiu? A branch feature partiu desse commit. Quando eu falo que eu quero dar um Rebase master, eu estou falando assim, ó, Git, por favor, mude esse cara, essa feature branch aqui, mude a base dela para master. Aí o Git vai olhar qual é o commit que está atrás dessa master, ou seja, o commit Z. Ah, entendi. Então é para eu mudar a base dessa feature branch para o commit Z. Então, ao invés de ser esse commit, a base dele, ou seja, da onde ele sai, o commit Z vai ser a base nova desses caras aqui, que vai ser da onde ele vai sair. Tudo bem? Então ele vai fazendo todo o processo até chegar nesse ponto aqui, ou seja, até ele ter uma nova base. Tudo bem? Aí você pode estar se perguntando, beleza, mas o que acontece com esses caras aqui? Eu pensei que o Rebase ele só mudava a base, eu não pensei que ele não criava commits novos. Não, o Git ele tem uma política muito estrita na hora de deletar commits, ou seja, ele não deleta commits diretamente. Ele só armazena esses commits e deixa as referências dele ainda vivas, ou seja, eu tenho o hash desse commit. Se eu quiser dar um checkout para esse commit aqui, o hash dele, eu consigo, porque ele ainda está vivo no meu Git, digamos assim. Então, ele continua vivo lá porque o Git tem uma política de recuperação de dados muito boa. Ou seja, por um período de tempo, o Git mantém esses
commits órfãos, digamos assim. Falo commits órfãos porque o A não tem pai, certo? Então seria uma branch órfã, no caso, né? Aqui o A não tem pai, então é uma branch que não saiu de lugar nenhum, não tem uma base. Ele mantém esses caras aqui para caso eventualmente eu queira dar um reset, eu consiga dar um reset através desse cara aqui, certo? Então o Git, ele tem um negócio chamado expire, que é um prazo, prazo de validade para esses commits órfãos, para essas branches órfãs continuarem no sistema de arquivos do Git. Depois que chega esse prazo de validade, o Git, na próximo rebase dele, ele vai gerar, ele vai executar esse cara aqui, que é o Git Garbage Collector. Ou seja, toda vez que você dá um rebase, no final, ele chama o Git Garbage Collector, tá? Só que o Git Garbage Collector, como vai ser explicado numa próxima aula, isso aqui é só uma introdução para vocês não ficarem com essa dúvida na cabeça. O Git Garbage Collector, ele vai eliminar todos os commits órfãos, as branches órfãs, que tiverem com prazo expirado, tá bom? Isso aqui é só uma provinha para vocês. Essa aula é uma aula sobre Git Rebase, que é o que foi explicado, tá? Mas só para vocês não ficarem aí com essa curiosidade na cabeça. Se vocês quiserem aí uma aula sobre Git Garbage Collector, é só falar que eu vou ter o maior prazer aí em fazer para vocês, tudo bem? E é isso. Então ele depois limpa e executa esse Git Garbage Collector que vai eliminar esses commits. E é isso aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like. Deixa também um comentário abaixo, caso eu tenha falado alguma coisa que não seja de acordo. Claro, também conto com a ajuda de vocês para avaliar, deixar um comentário positivo, uma crítica construtiva. E é isso, pessoal. Bons estudos a todos, bom trabalho e falou!